conosco aí. Vamos lá. Eu estava para começar, estava esperando, né, aqueles 5 minutos protocolares aí. É, Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida que eu sempre passo quando a gente começa, para, né, falar um pouco desse espaço, né, do Coffee Break. E deixa eu só dar o share aqui. E eu vou deixar ela assim mesmo em PDF, porque quando eu coloco em PowerPoint, às vezes fica dando uns, sei lá, uns problemas aqui na tela, fica meio ruim de acompanhar. Então, assim, eu estou chamando essa apresentação de perene num primeiro momento, né? Ela tem o Coffee Break é um espaço que a gente aqui na SQR resolveu criar e chamar as pessoas através do LinkedIn inicialmente, com o grande objetivo de fomentar, né, a análise crítica de contexto regulatório, né, trocar experiência, fortalecer, né, os nossos conhecimentos, não só em assuntos regulatórios, mas em áreas correlatas, para embasar um processo, né, de melhoria contínua do nosso mercado nacional de dispositivos médicos, de forma a elevar iniciativas nacionais, né, que é uma coisa que dentro da SQR a gente tem muito forte. A gente acredita muito em elevar cada vez mais as iniciativas nacionais na área. Como que a gente faz isso nesse espaço, né? Através de construção, compartilhamento e respeito. Então a gente se encontra durante essa 1 hora aproximadamente para criar esse ambiente de risco zero, né, para criar, né, essa abertura, afabilidade, descontração, né, por isso que eu sempre também deixo a câmera aberta. Eu até trouxe o café de fato hoje, que eu acabei de tomar já, que eu peguei um curto, né, mas a ideia é que a gente troque realmente conhecimentos. A ata, né, a nossa pauta é sempre aberta, então as pessoas chegam, eu faço essa apresentaçãozinha e a gente continua trocando as ideias aí de uma forma bem livre, né? O pessoal propõe uma pauta, a gente discute, ajuda, troca conhecimento, e temos um objetivo aí também de eliminar esse misticismo, né, que existe ao redor da área de assuntos regulatórios, né, que o pessoal às vezes não, para que não fique, para que ela não fique mais difícil do que ela precisa ser, né. Aí a gente propõe nesse espaço também que as discussões que são feitas, elas sejam conduzidas para os fóruns, né, da Regulatory Affairs Professional Society, que é um fórum que na verdade a gente elegeu porque já tem ele aberto, tá? Então é esse connect.raps.org, né, que eu sempre falo para o pessoal procurar, né, se quiser se inscrever na RAPS. A inscrição na RAPS, você não precisa pagar, né, você pode pagar para se associar, mas você não precisa pagar para ter acesso aos fóruns, tá? Então, nesse espaço aqui, ó, esse Regulatory Exchange. Então, toda vez que as nossas reuniões terminam, eu venho para cá e puxo, né, eu tento colher esses frutos, né, das nossas discussões e organizar essas discussões e dentro de temas, né, coloco aqui um indexador para a gente marcar o dia que foi proposto esse assunto. Ainda está um pouco parado, né, mas a ideia é a gente ganhar atração dentro desse espaço, porque ele já existe, né, o que a gente chama de Brasil Local Networking Group, e é a semente, né, da criação de um chapter brasileiro da Regulatory Affairs Professional Society, que é uma coisa que a gente tem interesse em fazer, em puxar. Então eu tenho atuado como um moderador nesse espaço aqui, e, né, à medida que os assuntos vão aparecendo aqui, eles sempre são interessantes, eu vou separando os assuntos nesse espaço para que as pessoas entrem depois e possam, e as discussões ganhem vida fora, né, desse momento aqui, para que elas não fiquem presas nesse momento. Aí eu sempre também já aproveito, né, para falar que existe uma conexão, né, em que a gente sempre convida as pessoas a participarem das comissões de estudo do CB26, da ABNT, porque de alguma forma a gente também pode contribuir com o nosso conhecimento nesse espaço, tá? E faço aí minhas considerações finais, né, de que se a gente não sabe, a gente estuda junto, se a gente ainda não tem muita ideia, a gente chora abraçado, organiza a discussão, a dúvida e conduz isso de forma organizada, através de associação, de empresa, para que a gente consiga propor, né, resoluções para as perguntas que muitas vezes a gente tem nesse espaço, tá? Então a gente faz isso com follow-up e tal, que eu até sempre pego o exemplo da RDC 403, né, que gerou ali uma dúvida. Ela ficou um pouquinho para trás aqui.
né, sobre tradução Interessante. juramentada, né? E, né, e que a gente levou essa dúvida e depois trouxe ela de volta para as discussões, tá? É, e é isso. Ficam aí as apresentações, né? Meu nome é Bruno, eu sou engenheiro de materiais, sou consultor em inteligência regulatória pela SQR Consulting, e aí eu vou chamando vocês agora vai ficar na ordem aqui das pessoas, eu vou chamando para se apresentarem, tá? Para a gente dar abertura aí. Grazi, Bom dia a todos. Meu nome é Graziela, sou bibliotecária e trabalho na SKR junto com o Bruno. Heitor, Bom dia, Heitor Luz, eu sou coordenador da Comissão de Estudos de Implantes para Cirurgia do CB26. Jéssica Bom dia, sou Jéssica, especialista de assuntos regulatórios na Dentsply Cirona. e Marcelo. Bom dia, eu sou coordenador de assuntos regulatórios na IDR Consultoria em Brasília. Legal. Então, feitas as apresentações, eu abro espaço para, né, quem quiser aí propor algum assunto para discussão, para a gente trocar umas ideias aí a respeito da área. Bom, eu tenho 2 pontos a propor de discussão, na verdade. Primeiro, a publicação aí que nós tivemos essa semana com relação ao carregamento de instruções de uso no site da Anvisa. E segundo, nós aqui internamente entramos numa discussão especial dentro da célula de inteligência regulatória sobre a definição de implementação imediata, né? E a gente está com uma dúvida também com relação a isso que a gente gostaria de dividir e ver se vocês conseguem aí entrar num consenso com a gente nesse entendimento. Uhum. Tá? Implementação imediata no contexto da RDC 340, lá das alterações, né? Exato. Uhum. É que, na verdade, houve um webinar, né, agora sobre notificações, onde a gente teve a confirmação de que os dispositivos médicos de classe de risco 2 se tornaram notificação e houve um posicionamento ali de um dos gerentes lá que gerou uma dúvida nossa. Não sei se eu já posso introduzir ou se a gente Claro, precisa... faz. Tá. Pode, se você Vamos quiser lá. começar por um ou pelo outro, fica à vontade, Jéssica. Tá, eu vou começar por esse, tá? Que eu acho que é um pouco mais polêmico, né? O outro é mais a gente conversar do que tá lá e realmente, né, descrever quais foram os impactos. Mas, inicialmente, a gente tem na RDC 340 que, pela definição de implementação imediata, toda e qualquer alteração, assim que realizado o peticionamento e a geração do protocolo, aquela alteração ela pode ser implementada. Como é uma alteração de implementação imediata, quando a gente submete, já se gera esse protocolo, né? Então, automaticamente, eu já poderia implementar essa alteração. Porém, tem um artigo que é lá no final, eu não lembro qual que é o artigo, mas ele fala assim que o período para publicização das alterações é o 10, eu acho. 9. O período de publicização é de 30 dias, né? Então, contados a partir da finalização do protocolo, né? Aí a gente entra num questionamento. A alteração que está sendo proposta, nesse processo de notificação, eu passo a entender que eu posso aplicá-la após a geração do protocolo ou após a publicização no website da Anvisa. Porque pela definição da norma de implementação imediata, a alteração ela já poderia ser colocada em prática assim que gerado o protocolo, que é de imediato, sem o processo de publicização. Mas esse artigo ele fala assim que existem 30 dias para publicizar. Mas ele não fala nada, ele só fala, publiciza em 30 dias. Ponto. Né?
Não sei se vocês conseguiram compreender minha dúvida, mas o que aconteceu? Nesse webinar, eu acho que foi o Anderson, que é da gerência de equipamentos. Exato. Ele comentou que as alterações só podem ser consideradas a partir da publicização e não da geração do protocolo. Na verdade, o que é até um ponto que o João, que trabalha comigo, levou em consideração, ele falou, a alteração ela pode ser colocada em prática, entre aspas, mas a comercialização só pode ocorrer depois da publicização em função da Lei 6360. Mas entende que gera um viés interpretativo pela própria definição de implementação imediata, né? Então, a gente fica na dúvida, em qual momento eu posso considerar essa alteração? Quando eu protocolei meu processo, em função da definição mesmo de implementação imediata, ou depois que foi publicizado no site da Anvisa? Porque isso não está claro aqui, né? Se a gente fazer uma análise com a Lei 6360, a gente realmente só poderia vender, comercializar após a publicização, porque a 6360 fala que enquanto não houver uma anuência, né, ou uma autorização daquele processo de registro de um produto regulado, eu não poderia vender, certo? Eu não poderia comercializar pela 6360 mesmo. Mas não faz sentido se a minha definição de implementação imediata não diz isso. Então, fica essa questão aí que é meio complicado. E a gente entende que é meio delicado, porque a gente ontem teve reunião da ABMED no Comitê de Inteligência Regulatória e algumas pessoas também levantaram essa questão, que muitas estavam entendendo implementação imediata como implementação imediata, né? Gerou o protocolo, pela definição da RDC, eu já posso considerá-la. Mas e aí? Eu espero publicizar ou não? A gente sabe que é só 7 dias, dependendo, né? Mas, enfim, a gente tem que ter esses conceitos alinhados para poder trabalhar de forma mais segura, né? Eu acho que isso aí é um problema efetivo da interpretação da Anvisa. E vocês, fabricantes, estão sempre sujeitos a isso. Agora, lendo o documento, o que está claro é que, obtido o protocolo, você tem esse direito. Exatamente. E a publicação desse protocolo, dessa autorização, pode levar até 30 dias. Isso é um fato. Tá? Agora, isso não confronta a 6360, tá? Porque a publicação é apenas oficialização do ato. O protocolo é também uma oficialização disso aí. Tá? Você abriu de acordo com a RDC. A RDC diz, olha, você tem um protocolo. Se você tem um protocolo, você está liberado. Ter o protocolo significa que a Anvisa reconheceu o seu direito da solicitação, vamos dizer assim. Isso não vai passar por nenhum processo de análise. Sim, né? fato. É liberação imediata. Então, acho que não tem conflito com a 6360, esse é o meu ponto de vista, de que isso tem que estar publicado. Tá? É que, assim, existe a questão realmente da anuência, né? Que eles falam que realmente só é anuído se tiver publicizado, mas eu concordo, entendo o seu ponto de vista. A única coisa que gerou mais a instigar essa nossa dúvida é o Anderson justamente ter dito isso naquele webinar, né? Ele falou assim, então, a empresa só vai poder comercializar depois que for publicizado. Mas esse é o problema de vocês, empresas, com a Anvisa. Né? Isso é a opinião do Anderson. Tá? A minha interpretação é essa. Infelizmente, vamos dizer, os responsáveis dentro da Anvisa que dão assistência às empresas têm opiniões próprias. Eu não sei se foi feito como é que se diz, uma reunião lá para que todos emitam essa opinião, essa mesma opinião. Se você consultar uma outra pessoa, será que você vai ter
essa mesma resposta ou isso é uma opinião dele? Porque... Então, nesse webinar, nós tínhamos Leandro, nós tínhamos todos os gerentes de todas estava todo mundo ali, todo mundo estava escutando o que nós escutamos. Eu acho que se fosse alguma coisa que realmente não fosse o entendimento da agência, nós tínhamos muitas pessoas ali responsáveis pelas áreas que falariam, não, na verdade é isso, eu complementaria, não corrigisse, né, porque não é o legal a se fazer naquele momento, mas realmente eu acho que se fosse uma situação em um webinar onde a gente já só tenha uma pessoa, é uma coisa, mas a gente tinha Anderson, a gente tinha IVD, a gente tinha Leandro, enfim, tinha uma penca de gente ali e todo mundo falou. Eu estou entendendo, mas você imagina você estar com você e mais uns 5 representantes da sua empresa e você emitir uma opinião em uma reunião pública, você acha que os outros vão contestar o que você está falando? Eu acho que existem formas e formas, né, Heitor? Mas eu acho que, assim, na verdade, é uma somatória, né? A questão, somado a esse posicionamento dele, né, nessa determinada situação, com a norma e talvez o viés interpretativo, não deveria ter esse viés, entendeu? Eu acho que deveria ter mais claro. Talvez escrito, depois, só pode ser comercializado depois da publicização. Legal, está escrito na norma, mas não está escrito, né? Então, começa a gerar esse viés interpretativo, às vezes, da minha parte, da parte lá da empresa XYZ, que a gente tenta evitar dentro desse mundo, né? Então, eu acho que é realmente a gente alinhar o entendimento, né? E falar, ó, é desse momento e nesse momento. De forma segura, eu acho que você tem que seguir o que ele está falando. Ah, com certeza. Tá? Eu concordo. Você não vai sem dúvidas nenhuma. A gente vai é isso. É que nem exigência em registro, entendeu? Em registro, isso aqui é idiotice. Mas se você disser para o cara que ele é um idiota, você está ferrado. Então, é fácil do que fazer isso. Agora, esse receio que vocês têm é exatamente porque as coisas são feitas na Anvisa e são colocadas para vocês de acordo com o pensamento do grupo. Tá? Tudo bem que chega lá, todos os representantes da gerência concordam com essa interpretação. A questão é que você vai querer ter uma interpretação jurídica, brigar com a Anvisa por causa disso, não vai valer a pena, mas que eles podem estar errados, podem. E eu acho que, neste caso particularmente, essa interpretação é indevida. Tá? Porque está claro que cadê aquele artigo que diz, quando você pega o protocolo... Artigo 3º. É lá no começo, nas definições. Artigo 3º, Bruno. Aqui, ó. Vamos lá. A definição. Alteração de relevância sanitária que trata de introduzir sendo simplesmente autorizado após a protocolização. A autorização está autorizada. A implementação está autorizada. Entendeu? É o que está escrito aí. Eu tinha pensado aqui, assim, né? Eu acho que se a gente quiser arrastar a interpretação no sentido do que o Anderson fala, até dá, né? Porque quando ele fala assim, né? Sua implementação autorizada em território nacional após a protocolização de petição junto à Anvisa, 30 dias após a protocolização de petição, também é após a protocolização de petição. Eu acho que é como dá para arrastar a interpretação do artigo 9º para ele se sobrepor a essa definição, né? Mas eu também queria fazer um comentário que, assim, é sempre, acho que interessante, a gente tem visto, né, algumas RDCs mais recentes eu não sei se isso também é uma coisa que já acontecia bastante, porque eu só estou tendo, né, oportunidade de acompanhar isso mais de perto agora, mas, né, assim, de perto, pensando com calma nas RDCs e vendo como elas saem e tal, né. Mas tem uma série de passagens nesses documentos mais recentes em que você encontra alguns criadores, né, de insegurança jurídica, né, no processo que você vai conduzir ali para entrar no mercado, né? E eu acho que aqui você tem uma situação bem clara disso, né? Porque fazendo uma leitura mais
mais objetiva, eu fico com a sensação de que eu poderia, né, eu faço essa alteração e já implemento, né, e aí o artigo 9º ele vem puxando não, mas peraí, né, você tem que prestar atenção nisso, vai no sentido do que o Anderson falou, mas a única forma que eu consigo enxergar das coisas não conflitarem é fazer essa interpretação, né, de falar que 30 dias após também é após, né, então é como eu tentaria encaixar o conceito aí. O problema que eu vejo, Bruno, é que isso se aplica realmente para uma relevância sanitária não crítica média, tá? E é para alteração imediata. O outro isso não vai ser submetido à análise. Se fosse um processo que demandasse análise, eu entendo que este protocolo ficaria pendente até um parecer. Mas não tem parecer. É a burocracia da publicação. Entendeu? Então, entendo eu, pela letra dessa RDC, que isso deveria estar aprovado. Mas é lógico, vale o que o técnico da Anvisa diz, que você não vai perder tempo brigando com ele. Pô. Tá? Eu queria só colocar uma opinião também referente a isso. Eu acredito que ele tenha falado isso e seja a interpretação dos técnicos hoje lá. Por quê? Quando você, apesar da definição do artigo 3º estar escrito dessa forma, o entendimento, eu entendo que seria o seguinte: se você, apesar de não ter uma análise dos documentos, como o Heitor falou, se você faz o protocolo de uma notificação do produto atingos 1 ou 2, até aquele momento do protocolo, você não tem um número de notificação, você não tem um número do registro desse produto. Então, um outro exemplo que eu dou, se você já tem uma notificação, você tem um produto registrado, tudo direitinho, e você queira fazer uma inclusão de modelos, né? E nessa inclusão de modelos, de uma notificação, os modelos só vão aparecer lá no sistema a partir do momento que ele for publicizado. Então, ao meu ver, na interpretação deles, eles estão tendo essa interpretação de que você só pode comercializar aquele produto ou aquela alteração a partir do momento que ela for publicitada no site, porque é lá que vai estar escrito, é lá que vai estar mencionado o número da notificação, no caso, o número do registro, ou aquela alteração que foi realizada. A partir do momento que você só tem o protocolo, mesmo que não passe por uma análise, essa documentação, ela não está aprovada ainda. Então, ela só seria aprovada só seria válida a partir do momento que ela está disponibilizada ou publicizada no site da Anvisa. Então, é por isso que eu acho que a interpretação que eles estão tendo é essa. Apesar da definição do artigo 3º dar a entender uma outra coisa, né? Mas eu acredito que esse seja um entendimento deles. Eu entendo o teu ponto de vista, e, vamos dizer isso, gato escaldado tem medo de água fria. Pô. Então você não vai emburacar nessa discussão. A questão de estar publicado dá uma segurança enorme para isso aí. Tá? Vale a pena agora. É tão importante você obter isso imediatamente, ou você poderia esperar esses 30 dias para a sua tomada de decisão? A gente espera que isso funcione, tá? Porque um processo de registro também é para ser analisado em não sei quanto tempo. Atualmente eu não sei qual é o prazo que está lá. E o registro não ocorre, a análise não ocorre. Se isso aí não for publicado, você vai ficar esperando a publicação? O que vale aqui? Depois dos 30 dias, você vai poder comercializar, mesmo que não esteja publicado? Está vendo? A gente começa a gerar um monte de problemas pela estrutura que os caras apresentam e pela própria funcionalidade da Anvisa. Vamos ser objetivos que esta RDC, a meu ver, visa vencer a barreira da falta de pessoal técnico para fazer essa avaliação. Porque, teoricamente, isso deveria passar por uma avaliação.
A regra anterior era essa. Eles baixaram isso aqui e eles disseram, olha, eu não tenho como fazer todas as alterações que chegam aqui, junto com um monte de registro que eu tenho que fazer, então eu vou liberar as alterações de menor relevância. Inclusive, tem até que entender o que é grande relevância e média relevância, né? Porque isso não está definido aí. O que é uma alteração de maior e média relevância? Isso está definido em algum lugar? Você Está pode definido interpretar... pelos assuntos, né, de Oi? petição. Os assuntos de petição. Eles têm uma Aonde? IN vinculada à STRDC, em Vou que pegar ela aqui eles também. dizem quais tipos de alterações são implementação imediata ou de alteração de análise requerida. E a não reportável, eles dão alguns exemplos dentro da própria RDC mesmo. Deixa eu ver, eu Mas vou... tem uma IN vinculada aí. N61. Isso, ela mesma. Que vai dizer quais são Quais são os peticionamentos que são considerados? Isso. Se for uma alteração, por exemplo, uma inclusão de um modelo comercial, requer uma aprovação requerida. Se eu for excluir um modelo comercial, aí é implementação imediata, né? Então, você consegue ver aí nos assuntos Tá bom. o que seria Então, requerido. melhor assim. É mais fácil, né? Não tem como, fica muito subjetivo, né? Não, é porque a minha dúvida é, você sabe identificar aí o que é alta, média e baixa relevância? Não dá. Eu estou Por isso que eles dependendo ao determinaram. texto, entendeu? Ele aqui identifica quando você pode aplicar, mas o texto diz lá de média relevância. A minha pergunta é o que é média relevância? Entendeu? Então você precisa dessa IN, essa instrução normativa, para tentar jogar o teu sistema aqui dentro. Se você não encontrar aqui dentro, o que você faz? Você vai ter que subjetivamente identificar se o teu processo é de alta ou baixa relevância. Hoje, para 1 e 2, né, é tudo imediata. Isso só vai ser aplicado, essa alteração. Tudo que é alteração para classe de risco 1 e 2, ela entra como implementação imediata. A aprovação requerida e a aprovação imediata, essa diferenciação só vai ser para 3 e 4. Então, vocês estão jogando com a sorte. Eu acho que a gente pode discutir aqui, passar várias horas ou até dias discutindo essa questão, porque o que vale é a interpretação dos técnicos da Anvisa. Ou seja, em princípio, se rolou essa indicação no webinar, vocês vão ter que cumprir. De forma segura, né? É isso que eu estou dizendo. Você pode não cumprir. Não cumprir, você está jogando com a sorte. Eu quero um aborrecimento ou não. Você imagina, olha, é aquela história do auditor. O auditor mete a mão sempre no produto que está com problema. Tá? Você pode correr o risco, entendeu? Aí você põe lá, não dá nada. Passam os 30 dias, é publicado, você já comercializou, ninguém vai te perturbar por causa disso. Mas se cair na mão de alguém que diz, mas isso aqui não está liberado ainda. Jéssica, e como que foi, assim, foi mais ou menos nesse sentido? Como que foi a discussão que vocês tiveram na ABMed? Na verdade, a gente levou em consideração essa fala, eles falaram que ficaram com essa dúvida também, mas não seguiu para questionamento. Eu conversei com o meu time mesmo, né, aqui com o nosso time, para a gente tentar trazer aqui para vocês, especificamente, né, porque lá tinha tantos temas que a gente acabou não conseguindo abordar, e ver se é necessário um fale conosco, enfim, né, tentar ver o que a gente pode fazer para que não tenha esse viés interpretativo. Entendi. Não, é porque depois eu estava pensando né, isso daqui é um tema legal de colocar depois na RAPS, e aí a gente pode dar um segmento, né, depois com as suas informações que vocês obtiverem aí, a gente joga lá como continuidade mesmo, né, da informação. Perfeito, podemos sim. É importante que isso comece a ter transparência, as dúvidas e os questionamentos, porque a gente tem que considerar que quem não participou desse webinar não sabe dessa decisão. Exato. Né?
Vai pela definição aqui e já está considerando a alteração. Exatamente. É o famoso Eu só queria fazer passa na curva. Queria fazer só uma observação aí, que foi mencionada a Instrução Normativa 61, mas é a Instrução Normativa 74, tá? De 2020. Essa 61 ela foi revogada. É verdade. Já deve ter sido atualizada, né, com essas alterações aí todas. Exatamente, ela foi atualizada por conta daquela RDC da 400 e... Agora, de 6, notificação, né? de notificação, acho que é a 403. Hoje, não é esse não, queijo Minas meia cura, apesar de eu gostar de queijo. Acredito. Não, não é. Isso, exatamente, não. Coloca Anvisa. Isso. Aí embaixo. Isso, coloca Anvisa. Minas meia cura é muito bom. Quer dizer, é muito bom mesmo. Realmente. É essa aí, ó. Ah, sim, verdade. Porque nessa instrução normativa, ela tira as menções... Cadastro, né? Cadastro, né? Isso, Exato. é verdade. Exatamente. Então, ela foi revogada. Revoga 61. Isso. E aí só vai mencionar só notificações. Uhum. Vou até anotar aqui que eu... É verdade. Estamos aí passando por tempos de volatilidade, né? Muitas coisa emoções. louca. Muitas emoções, realmente. Como sempre. Como sempre. Esse é o nosso mundo, né? Legal. Então, eu vou dar, depois, se você puder, Jéssica, deixa o convite Claro. aí para você, né? Eu vou abrir lá o Combinado. tema, e aí você dá uma continuidade lá pra gente com as informações que você for obtendo. Tá bom. Show. E a RDC 431, você falou, né? Que foi publicada. O que a gente comentou ontem, que eu acho que é a questão de polêmica também, de grande impacto, é que nós precisaríamos fazer o upload, né, dessas instruções de uso de alterações não reportáveis também, né, em 30 dias, né. Então, vamos supor, colocar um exemplo aí da nossa realidade. Houve a alteração do endereço do importador, por exemplo. A empresa ela tem em torno de 1.000 registros, que é muito comum isso, né? E em 30 dias, essa empresa tem que alterar todas as instruções de uso e fazer o upload de todos esses processos de alterações não reportáveis, como, por exemplo, a alteração de um endereço, ou do nome do RT, enfim, alterações que são consideradas não reportáveis pela RDC, mas que requerem uma ação lá para atualização do site e que o prazo é muito pequeno, né? O que comentaram lá, porque foi trabalhado com a ABMED a questão dessa RDC, né? Porque antes, como que era essa RDC antes? Era solicitado que o upload seria feito do formulário de petição, se fosse classe 1 e 2, né? E se fosse 3 e 4, a instrução de uso. E começou a gerar alguns questionamentos por causa da lei da proteção de dados, que existem informações lá de RT, RL, enfim, e que seria ideal usar a instrução de uso para todos, né? Para todas as classes de risco. Lembrando que classe de risco 1 e 2, às vezes, não precisam de instrução de uso, né? A empresa consegue não ter a IFU, então, nesses casos, apresentaria o ROTO, né? E dentro dessa discussão, foi trazido essa questão de, mas, poxa, Anvisa, você fala para eu não reportar para você quando tem uma alteração não reportável, mas aí eu que lute para fazer o upload de todos os processos de registro, se for uma alteração que impacta em todos em 30 dias, né? Não houve uma aceitação muito grande, né, para aumentar esse prazo, tanto que foi publicado com isso. E, se eu não me engano, comentaram lá que, se caso existir uma alteração enorme desse porte, assim, 1.000 registros em 30 dias, e você não tem mão de obra, tentar mandar um ofício para a Anvisa e entrar num acordo. Falar, Anvisa, 30 dias para mim não dá. O que a gente pode fazer? Não sei, eu nunca vi esse tete-a-tete, né, com a Anvisa, no sentido de entrar num consenso de algo diferente de uma RDC publicada,
Mas pelo que entendi, os gerentes de lá deram essa abertura porque eles sabem que em alguns casos pode ser bem delicado mesmo. Você pode precisar de um parlatório, né? Enfim, tentar falar, ó, não dá, o meu volume é esse, é isso, e eu não vou conseguir atualizar em 30 dias 1000 registros, com, às vezes, um analista, 2, sei lá. Sim. Então, eu acho que esse foi o tema mais polêmico com relação a essa RDC. Interessante. Eu até estava nessa reunião, né? A gente teve uma desidratação grande, né, do texto antes após a consulta pública. Né? Uhum. Desculpa a ignorância, deixa eu entender exatamente esse problema. Vocês estão falando especificamente de uma instrução de uso? Você mudou o importador, por exemplo. Você está alterando, você quer alterar a definição. A instrução de uso para indicação do atual importador. Seria isso? Na verdade, tem a definição das alterações não reportáveis na 340. Você consegue abrir aí? Uhum. A gente vai tirar lá dentro da RTC mesmo, Heitor, tem as alterações não reportáveis, né? Então, por exemplo, existem algumas alterações que a gente não precisa submeter nada para a Anvisa, mas às vezes ela impacta na instrução de uso, né? E se ela impactar na instrução de uso, eu vou ter 30 dias para fazer o upload dessa IFU atualizada no site da Anvisa, né? Então, não faz muito sentido, né? Ela é não reportável, mas eu preciso atualizar e eu tenho 30 dias para fazer isso de uma informação que a Anvisa não analisou, porque realmente, pelo contexto da RDC, não teria risco essa informação. Eu entendi essa questão, eu não consigo entender por que isso gera um volume tão grande. Coloca um pouquinho mais para baixo, Bruno, por favor. Aí. Como eu disse, é uma questão de ignorância, né? Imagina. Aqui, ó, alterações de contato. Eu acho que isso é bem legal, por exemplo. Alteração de contato, de website, enfim. Até se você alterar o layout. Vamos dar um exemplo, né? Eu alterei o layout, ou alguma alteração assim que não tem acréscimo de risco, ou contato da minha empresa. Alterações a informação, aqui, ó, alterações a informações de autorização de funcionamento. Exemplo, eu alterei meu URP. É uma alteração de informação de AF, né? E eu alterei o URP, essa informação vai na minha instrução de uso. E esse tipo de informação é não reportável no site da Anvisa, né? Para atualização de registro. Não para alteração da AF, né? Na AF eu vou falar, né? Eu vou submeter e falar, ó, eu estou alterando meu RT. Mas eu não preciso ir em todos os processos, entendeu? Então, eles colocaram como não reportável. Mas eu vou ter uma atualização da minha instrução de uso. Então, todas as minhas instruções de uso vão vir com o novo nome do RT. E eu vou ter 30 dias para fazer isso, de acordo com essa nova RDC. Então, se eu tiver 1000 registros... Isto impacta a instrução de uso de todos os registros que você tem. Exato. Na AF, por exemplo. Isso aí. Eu entendo que você, quando obteve a autorização para comercialização de um produto, você pode comercializar com aquelas informações que estão ali. Você está solicitando uma alteração porque alguma coisa mudou, mas você ainda tem o direito de comercializar com aquela informação antiga. Tá? Essa é a minha interpretação. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Entendeu? Mas... Então, é por causa da instrução de uso eletrônica, principalmente, né? A gente consegue atualizar rápido, né? Se eu disponibilizo ela em website, beleza, eu atualizo rápido ali. Mas o que acontece? Eu acho que o mais trabalhoso aí em 30 dias é a gente ter que peticionar, então a gente faz um processo igual à implementação imediata, por exemplo. Eu entro em cada processo e coloco a instrução de uso lá para atualizar o site da Anvisa. E se eu tiver 1000, por exemplo, registros, são 1000, né? Então, esse é um prazo curto, 30 dias, né? Então, porque eles falam assim, se você começou a implementar essa alteração de RP hoje, 30 dias eu quero que você atualize tudo, né, dentro do site. É trabalhoso, é bem trabalhoso. Existem algumas alterações que, por exemplo, não demandam alteração em todos os processos, mas existem alguma como, por exemplo, a alteração do RT, que vai
requeria atualização de todos em 30 dias. Entendi agora. Eu estava querendo entender exatamente o contexto desse volume. Ok. É bem complicado. E você tem aí, com certeza, né, você tem que estar com a gestão de documentos bem calibrada também, né? É complicado, viu? Bem complicado mesmo. Isso que eu tenho a te dizer. Para nós que estamos aqui, principalmente ali na prática, atualizando os processos, nós que lute, é o famoso. Sim. Porque não é fácil. Legal. Acho que dá para fazer uma menção a isso lá no... Eu vou abrir o tema focado na RDC 340, né, falar de alterações, mas dá para fazer uma menção disso nos temas de discussão. Eu acho que é interessante colocar isso, mas não deixem de considerar que uma empresa que tem, como a Jéssica falou aí, 2, 3 mil registros de produto, ele não pode ter uma pessoa só cuidando disso. Tá? Esse que é um problema crítico. Né? Eu sei. Tá? Não, concordo com você, total. Mas a gente sabe que existe de tudo nesse mundão aí, de meu Deus. Não, eu sei, mas a Anvisa também, como uma agência reguladora, a gente tem que dar o braço a torcer. A realidade o cara tem uma empresa que tem 5 mil registros, tem uma pessoa cuidando disso. A Anvisa não tem que solucionar esse problema dele. Exatamente, concordo plenamente. Então, acho que olha, uma empresa que tem 5 mil registros e que, isso aí tem que ser sistemática e periodicamente atualizada e revista por várias condições, ela precisa ter uma quantidade mínima de pessoas trabalhando nesse corpo regulatório, né? Ela tem que considerar isso na definição dos prazos dela. Com certeza. É que, assim, querendo ou não, Heitor, a gente já tem uma rotina ali. Imagina, se acontece algo desse jeito, a gente tem que largar tudo. Às vezes a gente tem um planejamento. Enfim, é complexo, é bem complexo. Eu entendo, eu acho que eu entendo os dois lados da moeda. Você está tocando exatamente nessa questão, entendeu? De muito pouca gente para muito trabalho. Exatamente, não é puxado. Mas eu entendo, tá certo. A Anvisa não tem realmente que se preocupar com isso e eu entendo os dois lados da moeda aí. Mas eu acredito que o que foi dito ali na BIMED? Como já é muito recente isso, a gente está tendo alteração de diretorias ali, enfim, muita coisa acontecendo, o ideal é a gente cumprir com a norma por hora, né? E se tiver alguma alteração nesse volume, tentar conversar com a Anvisa para um prazo maior e aí no futuro tentar pedir alteração desse prazo, porque realmente a gente vê que fica bem inviável, né? Deixa eu contar um caso aqui. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu comecei a fazer as inspeções na verdade, fazer as auditorias, né, do sistema de qualidade das empresas para a obtenção da RDC de boas práticas de fabricação. Uma vez eu estive numa empresa em que o fabricante era um fabricante de implantes, não era uma empresa tão grande, mas era significativa. Ela tinha uns 250, 350 representantes comercializando o produto dela. E tinha uma pessoa nessa área, dentro da empresa. A minha pergunta foi muito simples. Como é que você controla 250 representantes que estão comercializando o seu produto com uma pessoa? Não controla. É impossível. Então, isso é uma questão que precisa ser considerada. A Anvisa tem que jogar também dentro dessa questão. Se você tem muito, isso demanda um corpo técnico mais robusto, mais pessoas, mais competência, não sei, procedimentos que você consiga cumprir exigências desse tipo que são colocadas. Exato. Tá? Com certeza, concordo plenamente. Legal. Eu vou deixar aberto aqui para, se alguém quiser propor um terceiro assunto aí, né? A gente tem aí uns 15 minutinhos aí, geralmente dá para encaixar alguma outra coisa que vocês queiram pontuar aí. Hoje não estou muito propositivo, como eu falei, vocês estão vendo aqui no fundo, eu estou de mudança, então nos últimos dias aí eu não consegui prestar muita atenção à Anvisa.
se houver tempo aí, a RDC de registro de produto está mudando, né? Sim. Não é? Alguém já tem uma posição disso? Porque rolou a consulta dela desde, sei lá, final do ano passado. Há um tempo atrás eu conversei lá com a Márcia Cristina, ela disse, ainda está sendo avaliado, não sei o quê, teve muito comentário, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ela me respondeu, mas esse troço não está andando, a meu ver, né? A gente teve uma pergunta dessa Carolina aqui no nosso grupo lá no Local Networking Group né, do Brasil, e ela fez essa pergunta mesmo, né? E aí eu até coloquei a resposta aqui, né? Porque existia, segundo dados oficiais, né? Tem a expectativa de publicação aqui, né? No quarto trimestre de 2020. Peraí, ele não vai abrir em outro site. Que beleza. Agora, Bom, a gente tomara que consegue saia. acessar lá no site, de acordo, tem lá a agenda regulatória, e a gente consegue acessar qual é a previsibilidade aí, né? E eu acredito que estava para o primeiro trimestre de 2021. Então, e aí Já mudou essa data de Já quarto mudou. trimestre de 2020, tá vendo? o Isso. Marcelo já respondeu aqui, né? Exatamente, é esse prazo Aqui, ó. aí, first quarter. É De isso mesmo. 2021, porque eles estavam num movimento de seguir, né? Isso daqui se trata da consulta pública 730, tá, Heitor? Se você depois quiser dar uma procurada, porque aí você já consegue pegar o texto, né, certinho, tipo, para onde estamos indo, mas eu acho que vai ter bastante mudança, né? Então, Não sei, você acha que teve muita mudança? Eu realmente não fiz análise vou pegar aqui. crítica dele, não. Mas o que me pareceu foi uma harmonização com a diretiva europeia, Exato. entendeu? Inclusive terminológica, o que está gerando uma Sim. confusão na cabeça do pessoal da BNT enorme, né? Mas isso é um detalhe. Então, e eles estavam com essa expectativa do quarto trimestre de 2020, mas as informações que a gente teve é que eles tinham que alinhar isso com o Mercosul, e aí Exato. acabaram jogando aí mais para colocar uns 730 aqui. Às vezes dá uns pau nessa. Tá uns bugs aí, não Aí, ó, filtra, né? é uma beleza. Isso daqui é complicado. Tem que ir meio na raça aqui. Sim. Melhorou muito, não reclama. Antes era pior, não achava nada. É que agora ela já ficou um pouco para trás. Peraí, vou chegar nela, que aí a gente já coloca ela aqui na tela. A gente até, Heitor, tinha colocado, né, umas 2 semanas atrás, né, de vamos dar uma estudada, vamos conversar juntos aqui sobre o que está mudando. Aí a Rosellen, que é uma menina que está aparecendo bastante, está vindo quase todas as semanas últimas, aí ela fez um pedido de vistas dessa atividade e a gente deixou para depois. Mas é essa daqui, tá vendo? 18 páginas e ela vai, né, ficar no lugar, mas a gente está com esse status aí de que eles vão levar esse assunto para o Mercosul, porque deve ter, né, realmente necessidade de um alinhamento intermercados aí para um não quebrar a perna do outro, né, na hora que mexer. Como se a Argentina, Paraguai, Uruguai tivessem isso de forma muito contundente e pudessem dar sugestão. O pior é que às vezes dão pitaco e as coisas não funcionam bem. Alguém tem uma versão redline disso? Acho que seria interessante. Vou jogar aqui no grupo para vocês acessarem o link. Olhada. Mas assim, então, na verdade, a gente até discutiu isso, porque, por exemplo, das instruções de uso, a Anvisa fez uma chamada, né, do pessoal que participou da consulta pública para fazer a consolidação do texto com os comentários que eles receberam. No caso dessa CP 730, não teve essa reunião, né? O Marcelo até foi atrás de ver isso para a gente. E então, assim, agora uma versão Redline, não sei se alguém produziu, né? Fez um gap analysis aí e tem alguma coisa pronta, Nós mas eu não tenho. fizemos Tá. alguma coisa. É porque seria interessante nós termos isso para fazer uma avaliação mais contundente. Tá? É lógico que uma análise apropriada, uma redline consistente, teria que esperar a publicação daquilo que a Anvisa decidir. Né?
mas já dá um encaminhamento para ver exatamente o que alterou. Uma questão que eu vejo que causa alguma confusão em relação ao pessoal lá fora é a questão do termo de uso rotulagem. Nós, acho que na RDC está em rótulo, tá? Mas a questão é que rotulagem, que para a gente é o ato de colocar rótulo, rotulagem lá fora é qualquer informação Na fornecida caixa. sobre qualquer forma junto com o produto. Sim. Tá? E aí isso cria um certo, vamos dizer assim, embaraço quando a gente começa a discutir, mesmo a parte normativa, coisas que são importantes estar contidas, né, nos documentos. Eu tenho que dar uma olhada aqui como que ficou. Mas aí, Jéssica, se você tiver alguma coisa que você possa compartilhar, aí a gente agradece, hein? Vou dar uma olhada aqui, depois não estou conseguindo abrir, que é VPN, né? Mas Sim, depois eu tento entendi. olhar com calma. E aí, qualquer coisa eu te encaminho, tá? E você passa para eles, porque eu não estou conseguindo mesmo. Tudo bem. E então, e aí a gente tá nessa, né? Eu vou ver se eu consigo. Semana que vem a gente volta, né, para as quartas-feiras, como é usual. É que eu realmente essa semana tive que mudar o dia. Talvez até por isso tenha aparecido menos gente do que normalmente tem aparecido. E aí, sei lá, eu vou tentar dar uma estudada nela para entrar em mais detalhes, né, propor algumas discussões, que com certeza tem coisas interessantes aqui para. E traz a questão do software, né? Sim. Que é um problema, né? Enquadramento de software. A gente O até já Redline é bom participou. para isso, né? Que você consegue identificar os pontos críticos que interessam. Porque tem algumas alterações que não mudam nada, troca 6 por meia dúzia. O produto Verdade. para a saúde, para o dispositivo médico, não muda nada. Que nem Mas às vezes correlatos para produto médico. É. Começa. Correlato já é uma coisa complicada, entendeu? Ah, Explica correlato lá fora para ver se você consegue. Não, a própria legislação é uma coisa de maluco, né? A terminologia correlato foi mudando ao longo do tempo, ao longo da sim. legislação, e não dá nem para explicar direito lá fora. Nós fizemos uma análise aqui também dessa consulta, né? E o que eu me recordo que nós fizemos isso quando foi disponibilizada a consulta. Mas, assim, bem rapidamente, uma das principais alterações que nós vimos aí é, primeiro, em relação, como a gente falou, de software, traz um pouquinho de informações, um pouco mais de software. As regras também mudaram, né? Se eu não me engano, são 22 regras. E, atualmente, hoje, nós temos 18, pela RDC 185. Ela também traz algumas informações de definições de produtos nanomateriais, Exato. algo que a RDC 185 ela não trazia. Então, ela é um pouco mais específica, ela traz mais informações para produtos nanotecnológicos. Né? O que eu me recordo, basicamente, seria isso. Igual o Pedro falou, tem algumas mudanças de produtos para a saúde, para dispositivos médicos, mas... Essa parte de nanotecnologia eu também tinha observado. Então, assim, falando a grosso modo, eu não lembro exatamente, mas quando saiu, nós fizemos esse estudo. Bem detalhadamente mesmo, artigo por artigo, o impacto daquilo. Vou até pegar também, mas era a regra, né, que mudou, e aí vai estar condizente aí com Quais são as regras que foram incluídas da União aí? Europeia, e essa parte de nano, né, que não trazia muita coisa dentro da 185. Essa consulta já é colocada um pouquinho isso também. Acho que o que mais alterou foi a questão de software mesmo nas regras. E a questão de nano também, que impacta bastante. Porque se o material tiver nanotecnologia e um nanomaterial, ele sobe aí na classificação de risco. Muda até a regra dele, né? Porque hoje, por exemplo, se você tem produtos que têm nanotecnologia, hoje você não tem uma regra específica para isso. Na RDC 85, geralmente, a gente coloca, dependendo do produto, regra 8, classe de risco 4. É mais ou menos ali. Mas agora, nessa consulta pública, ele traz algumas regras especiais para o que o Bruno está trazendo aí. Se eu não me engano, é a 19.
A regra 19, de nanomateriais. Então, vai ter uma regra específica para isso. Também muda o formulário do anexo 3A, ele muda o formulário um pouquinho. Né? São adicionadas mais informações do que hoje nós colocamos. Né? Se for ver, você pode até descer aí, ó. Nesse item 4, Ainda bem cru, né? praticamente, hoje não está isso dentro do anexo 3A. Né? Isso geralmente, nós colocamos todas as informações no nome, instruções de uso, e basicamente esse formato aí é um formato do formulário de cadastramento, né? No caso, hoje é o formulário de notificação, que a gente tem que colocar indicações, forma de apresentação, princípios. Então, o anexo 3A também mudou um pouco. Então, basicamente, teve essas mudanças aí. Tem um monte de informação aí que antes não existia. No anexo 3A não existia. Por exemplo, essa parte, ó, nome técnico e código de identificação, regra, beleza. Nome comercial também é modelo. Mas, por exemplo, no item 4.7 para baixo, não tinha nada dentro do anexo 3A. Nada. Isso aí nós colocávamos dentro do processo, das instruções de uso. Isso, na verdade, criou um instrumento para facilitar a busca, né? Um resumão. Só com o 3A você não conseguia obter determinadas coisas que tinha aqui e ficava um pouco mais difícil. Quer dizer, entendo que tenha sido esse o objetivo daí. Inclusive, indicação de uso, finalidade, está começando a complicar, né, esse relatório, essa introdução, vamos dizer assim, porque isso aí, originalmente, no processo antigo, era um resumo do resumo, mas não tinha informação técnica, efetivamente, como tem a indicação de uso, princípio de funcionamento, entendeu? Eu não sei... Forma de apresentação, isso não é uma coisa, efetivamente, que, a meu ver, deveria estar aí, mas passou, né? Tem que ver os comentários, né? Eu acho que foi, sei lá, mais de 300 contribuições, né? Foi bastante coisa que eles receberam. E outra, né? Eu acho que muita coisa aí vão ser alteradas, né? Como, por exemplo, se nós pegarmos, se eu não me engano, nessa consulta pública ainda fala sobre a tradução juramentada, né? Como teve a publicação da RDC 403 de 2020, excluindo a tradução juramentada, então, olha, ó, ainda é mencionado isso. Então, muito provavelmente, essa informação vai ser retirada por conta da RDC 403. Né? Então, e outra, né? A gente tem, como nessa pandemia teve muitas resoluções, né? Eu acredito que a gente pode ter algum legado dessas legislações especiais que nós tivemos dentro dessa pandemia dentro de uma consulta pública, uma futura consulta pública, ou dentro dessa resolução, não sei. Mas eu acredito que vão mudar muitas coisinhas ainda aí. Tomara que harmonizem esses vários pontos que as pessoas ficam regulando posteriormente, que nem esse aí da tradução juramentada. Bom, então... Oi? Não, nada. Bom, então é isso, gente. Eu vou encerrando aí o nosso encontro. Eu agradeço a presença de todo mundo. Foi muito legal você ter vindo aí, Heitor. Fiquei feliz que você apareceu. Jéssica, né, que também agora está chegando aí para representar a Dentsply. E espero que a gente possa se reencontrar aí nas próximas semanas para continuar discutindo, né? Porque, como a gente tem falado aí, tópico não falta, né? A volatilidade é intensa nesses períodos aí. E agradeço a presença de todos. Se alguém quiser, não sei, falar alguma coisa. Obrigada. Em princípio, não tenho nada a agradecer o convite que você me enviou, eu nem sabia que você fazia isso com regularidade, e nem sempre vou estar disponível também às quartas-feiras, como você colocou aí. Mas ok, foi um abraço, foi uma satisfação, um abraço para todos, e tudo dê certo. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa semana aí a todos.